E agora aqui comigo, a gente vai falar com essa moça bonita, loira, que além de dar aula de Pilates, vai fazer uma demonstração aqui pra gente, né, Deise? Tudo bem com você? Tudo bem, Tudo certinho. Conta pra gente qual que é o conceito de Pilates. Então, o Pilates é uma atividade que ela trabalha o corpo como um todo. A gente trabalha muito com a conexão corpo-mente. Não trabalha só o corpo nem só a mente, mas trabalha o equilíbrio, né, entre o corpo e a mente. Entendi. E qual que é a diferença entre Pilates solo e Pilates aparelhos? Na verdade, o básico da diferença é o próprio aparelho. Então, assim, quando você faz um Pilates solo, por exemplo, que a gente trabalha no chão, é chamado de mat Pilates, a gente pode trabalhar com alguns acessórios, como a bola suíça, mini bola, bozu, elásticos, discos. A gente pode tornar o exercício mais fácil ou mais difícil. Isso vai depender muito do objetivo do aluno e do objetivo da aula. O aparelho é aqueles estúdios, sabe, de Pilates que a gente tem, com vários aparelhos, que tem aquelas molas todas. Então, essa vai ser a diferença principal. Você fazer aula num estúdio de Pilates, que geralmente são no máximo 3 alunos, ou você fazer num grupo dentro das academias, que aí geralmente tem mais alunos. Entendi. A gente sabe, assim, que o Pilates, ele trabalha muito com a força do próprio corpo, né? Exatamente. Esse é o próprio fundamento dele. No caso, o aparelho, ele é benéfico ou ele é um auxílio que às vezes não dá o efeito, o resultado já de imediato, como a própria força do corpo dá? Então, como eu te falei, o aparelho ele pode ajudar você, ele pode deixar o exercício mais fácil, como ele pode deixar o exercício também um pouco mais difícil. Mais difícil, isso vai depender... mais a longo prazo, depende muito da pessoa. Exatamente, e muito do professor. Às vezes eu recebo alguns alunos assim, nossa, parece que eu nunca fiz Pilates na minha vida, essa aula é tão boa, é tão forte, porque realmente vai depender muito do que o professor está passando na aula naquele momento. Como que surgiu o Pilates? Então, o Pilates surgiu através do Joseph Pilates, na Alemanha, ele é um alemão. Ele foi muito doente na infância dele, teve raquitismo, teve asma, febre reumática. E aí a gente acredita que foi esse motivo que ele começou a estudar para ele mesmo cuidar da saúde dele, para ele se sentir melhor e ficar melhor. E deu certo. Na Primeira Guerra Mundial foi quando ele começou a aplicar o método dele aos soldados lá na Inglaterra. Ele foi preso como inimigo estrangeiro e aí começou a aplicar esse método dele aos feridos, inclusive para os acamados, aqueles que estavam mais doentes, ele usava as molas das camas e foi isso que deu origem aos aparelhos de estúdio. Então aquelas molas que a gente tem nos estúdios de Pilates vieram das camas. Ele utilizou essas molas para colocar os exercícios para esses soldados mais feridos, né? E o mais interessante é que assim, teve uma pandemia de influenza durante essa Primeira Guerra e todos os soldados que fizeram o exercício do Pilates não ficaram doentes. Olha. Então é uma atividade muito boa também. Trabalha muito com o teu próprio anticorpo, né? Exatamente. Para não dar problema. Vendo aqui essa coluna que o doutor Flávio deixou pra gente aqui um pouquinho mais, quais são os exercícios de Pilates? Porque a gente olha assim, a coluna é algo tão delicado, né? Ela é delicada, mas ela é muito resistente, ela é uma coluna muito forte. Então, assim, todos os exercícios que a gente utiliza, a gente vai pensar sempre em trabalhar o aumento de espaço entre essas vértebras. Então, a gente tem as vértebras, os discos entre essas vértebras, e a gente pensa em aumentar esses espaços. A gente evita essa compressão das vértebras, evita ela ficar comprimida. Então, a gente pensa em trabalhar sempre em aumento de espaço vertebral. Por isso, sempre em todos os exercícios, a gente sempre pensa em crescimento, e nunca encolher, nunca apertar. A gente vai trabalhar com força? Vai trabalhar com contração muscular? Vai. Mas a gente sempre vai manter preservado toda essa coluna. Por isso dos alongamentos, né? Também. Que eu acho que também trabalha essa Isso, questão, a gente trabalha, né? com flexibilidade, mas a gente trabalha muito com força, muito com a resistência muscular. Às vezes alguns alunos chegam assim, eu vou fazer Pilates, vou me alongar e vou relaxar. Calma, gente, não é bem assim. Se vocês forem para fazer uma aula numa academia, provavelmente vocês vão estar fazendo uma aula mais pesada, uma aula mais forte, mas não se preocupem, todo mundo consegue fazer. Criança faz, idoso faz. Eu ia te perguntar da idade, todo mundo não tem restrição, qualquer um pode fazer. Lógico que a gente vai dar uma diferenciação no tipo de aula. Por exemplo, criança, a gente vai usar um cunho mais lúdico, a gente vai fazer algo mais interessante para a criança. Para os idosos, geralmente é uma aula mais tranquila, uma aula mais leve. Agora, se você é um praticante de atividade física, que gosta de suar, que gosta de fazer de tudo, não se preocupa, eu vou fazer você pedir água e você vai suar na minha aula. Vamos saber. Olha aí, gente, tem que ir para a aula da Deise. Falando em suar,
A gente tem muita mulher que acha que Pilates emagrece. É verdade isso? Na verdade, o Pilates ele ajuda a emagrecer, mas não é o foco principal dele. Então não adianta assim, eu vou fazer Pilates e vou emagrecer. Veja bem, se você nunca fez nenhuma atividade física, qualquer atividade que você faça vai te ajudar a emagrecer, mas não é o foco principal. Mesmo assim, a gente consegue perder por volta de 250 a 450 calorias numa aula se ela for bem intensa e se for bem feita. E no caso, quais são os benefícios do Pilates? Eu digo assim, em relação a tempo. Eu estou há um mês fazendo Pilates. É um prazo curto de tempo que eu consigo já ver o efeito? Ou é algo um pouco mais extenso? Com certeza você consegue ver o resultado em um mês. Na realidade, o Joseph Pilates falava uma frase muito interessante. Ele falava assim, em 10 sessões você já percebe a diferença no seu corpo. Em 20 sessões, os outros começam a perceber. E em 30 sessões, você tem um corpo completamente novo. Mas isso vai depender muito da sua dedicação. Não adianta assim, eu tenho aula lá na academia, por exemplo, 3 vezes na semana, mas vou uma vez só na semana. Nos outros dias eu tô com preguiça, ou sei lá, vou ficar em casa, fazer alguma outra coisa. Você tem que se dedicar. Para qualquer atividade que você vai fazer, você tem que se dedicar. Além disso, a alimentação também está muito relacionada. Ajuda? Muito. Porque não adianta a gente pensar só no exercício ou só na alimentação. A gente tem que fazer um conjunto dos dois. Usar a alimentação e o exercício para o nosso benefício. Olha só. E quem é que pode fazer Pilates? A gente estava falando que é para todas as idades, mas de repente a pessoa tem algum tipo de patologia que vá prejudicar ou ela fique na dúvida, né? Na realidade... É geral. É geral. Grávidas. Qualquer pessoa pode fazer. Grávida também, com certeza. É importante que ela faça. Mas aí eu recomendo que você faça, você mamãe que está grávida, é importante que você faça aí uma aula ou no estúdio de Pilates ou com o personal, porque a gente tem alguns movimentos que a gente não pode fazer. E como a gente está numa turma geralmente grande, eu não posso dar atenção só para aquela aluna, eu tenho que dar uma atenção geral. Então, geralmente a gente recomenda, na academia, na Estúdio Corpo Livre, a gente tem os estúdios de Pilates, ou também a gente pode conversar com os professores para fazer uma aula específica para aquele tipo de aluno. Por que é importante a grávida fazer? Geralmente, após a gravidez, após o parto, pode ficar um pouquinho flácido o abdômen, um pouco distendido. Então, você trabalhar o fortalecimento abdominal, que é um dos focos principais do Pilates, a região de core, abdômen, lombar, glúteo, vai ajudar na hora do parto e vai ajudar a voltar com o corpo como ele era ou até melhor depois do parto. Olha só, e o mesmo também pode se indicar para pessoas que antes sofriam de obesidade, fizeram redução de estômago, ou também dá essa fortalecida. Sim, porque assim, o Pilates ele é uma atividade sem impacto, então qualquer problema que você tenha, por exemplo, uma hérnia discal, que nem a gente tem aqui, né, ela um pouquinho mais para trás, é possível fazer? É possível fazer, só que é importante, qualquer patologia, que seja cirurgia de ombro, de joelho, de quadril, artrose, osteoporose, qualquer coisa, é importante que nós, professores, tenhamos os exames dos alunos em dia. Então, se você está em casa assistindo, pretende fazer uma aula de Pilates, pega os seus exames com o seu médico, traz pra gente, porque daí a gente pode saber o que nós podemos aplicar para você ou não, o que a gente pode restringir ou o que a gente pode usar para você. Você sabe que eu fraturei a coluna em 2011. E foi assim terrível, foram 60 sessões de fisioterapia, quase um ano de restabelecimento. E a primeira coisa que o médico falou para mim, vai fazer Pilates. Geralmente, a gente sempre recebe muito assim, por que você vai fazer Pilates? Meu médico mandou. Então venha, faz. Mas eu gostei muito porque assim, justamente trabalha a respiração, o bem-estar, você sai tranquila de uma aula de Pilates e eu acho que não tem contraindicação, né? Não tem. Como eu falei, se você tem qualquer tipo de patologia, é importante que a gente deixar em dia, né? Exatamente, porque aí a gente sabe fazer. Eu tenho muitos alunos que têm problema de coluna, que chegaram lá morrendo de dor nas costas, principalmente na região lombar, e sei lá, questão de 1 ou 2 semanas já falavam pra mim, nossa, professor, eu tô me sentindo muito melhor. Porque realmente você começa a fortalecer a região de abdômen, começa a fortalecer a região de lombar e as dores passam. E no começo é sempre mais difícil, não se preocupem. Eu tenho muitos alunos que chegam assim e falam, professora, eu não vou conseguir fazer essa aula. Vai. É só ter calma, é só ter paciência que vocês chegam lá. Que bom. A gente estava falando até um quadro anterior com o Dr. Flávio e ele comentou que o melhor exercício seria a caminhar devido à respiração e até mesmo a não forçar a coluna. O Pilates, ele não tem essa... A gente não força a coluna, nem o músculo, nada. Se você fizer o Pilates da forma correta, com um profissional formado, que saiba do que está fazendo, não tem problema. Porque às vezes, infelizmente, a gente encontra, como o doutor falou, às vezes a gente encontra em algumas academias professores que realmente não sabem muito do que estão falando. Apesar de que todas as faculdades hoje em educação física têm uma matéria chamada biomecânica. Então a gente já sai da faculdade sabendo
um pouco sobre essa biomecânica. O que é a biomecânica? A biomecânica, ela vai entender um pouco dos movimentos. Então, assim, o que eu posso fazer com esse músculo? Eu posso usar esse plano ou é melhor eu usar aqui? Como eu vou utilizar isso? Então, usa as forças dos aparelhos, a força do próprio corpo para a gente entender o que a gente vai fazer. Então, como o doutor falou assim, às vezes eu não posso fazer esse movimento. Realmente, às vezes não é anatômico, não é funcional você fazer esse movimento. Então, você sabendo da biomecânica, você vai saber o que fazer. Lá na academia, por exemplo, a gente tem muitos professores que têm uma especialização em biomecânica. Eu mesmo acabei de terminar um curso agora que teve muita biomecânica, muita força, questão de vetores, questão de física, e tudo isso é muito importante em qualquer área. Gente, a gente pensa assim, fazer exercício... Não, ela falou de física. Gente. Ela falou física, daqui a pouco ela vai dizer de cálculo aqui, imagina. Verdade. Todo mundo pensa assim, eu vou fazer educação física, eu gosto de jogar bola. Não é bem assim. A gente tem muita coisa, cálculo a gente também tem na educação física, então é algo muito importante e às vezes é um pouco desvalorizada assim a nossa área, porque realmente tá essa questão de jogar bola, mas não. A gente fala do corpo, né? Você falar do corpo humano, eu acho que é uma responsabilidade tremenda. Total, completa. Porque às vezes acontece que, eu pratiquei muitos anos academia, eu fiz muitas aulas de pilates, por exemplo, vou começar a dar aula, não é bem assim. A gente precisa ter mesmo uma formação, a gente precisa estar estudando constantemente, não dá para terminar a faculdade e parar de fazer alguma coisa. A gente tem que estar sempre estudando, sempre lendo, sempre fazendo cursos, porque as coisas vão mudando. O próprio Pilates começou de uma forma e a gente foi atualizando e foi vendo que era melhor ficar de uma forma diferente, a questão da coluna, a posição da pelve, né, do nosso quadril com relação ao nosso corpo, então dá uma diferença muito grande. Eu imagino, falando em coluna, a gente sabe que a gente tem vários discos, né? São disquinhos. E quando sai do lugar esses discos? Tem muita gente que sofre, eu acho que eu tô com bico de papagaio. O bico de papagaio. Eu acho que eu tô com um disco fora do lugar, vou deixar de tocar o CD. Então, esse bico de papagaio é esse disco, essa hérnia de disco, né, que acaba saindo. Então, assim, ele tá aqui, né, digamos aqui tá a sua vértebra, aqui tá o seu disco. Ela tá numa posição correta, mas aí vem esse bico de papagaio, cadê? Aqui. Tá ali, pode... Segura, aí. Vem esse bico de papagaio, ele vai pra fora, então o disco vai pra fora. Isso gera uma dor insuportável. E o Pilates é bom? Ele ajuda muito. Geralmente o que acontece? A gente vai pro médico, ele faz a ressonância, faz o raio-x, observa que teve essa protusão, essa hérnia de disco, e a gente começa a fazer alguma fisioterapia. O próprio Pilates pode ajudar, mas aí a minha recomendação é a mesma para a gravidez. Faça só você. Não queira chegar em crise, por exemplo, e ir para uma sala de Pilates. Vai ser bem complicado, tanto para o professor quanto para o aluno. Então é melhor você estar só com o teu profissional ali, que ele vai cuidar o tempo inteiro e 60 minutos exclusivamente de você. Para quem está em casa, Deise, e assim, eu vou fazer Pilates, gostou aqui da nossa conversa, falou, eu me interessei, eu quero começar a fazer. Tem algum exercício básico que a gente possa fazer em casa, até para a pessoa sentir se realmente ela vai gostar? Porque tem aula grátis, né? Todo local dá uma aula experimental. Uma aula experimental. Mas já para ela ir tomando gostinho em casa, tem alguma coisa que a gente possa estar fazendo, no caso aqui, para a pessoa que está em casa ver? Eu acho que o mais importante que tem para você, antes de chegar numa aula de Pilates, é você trabalhar a tua respiração. E como que a gente trabalha a respiração no Pilates? A gente sempre vai inspirar, então quando a gente puxa o ar, a gente vai inspirar pelo nariz, e quando a gente solta o ar, a gente solta o ar pela boca. Mas não é aquele assim, Não, nada de fazer barulho. A gente vai deixar a boca semi-aberta e vai soltar o ar pela boca. Outra coisa importante da respiração, a gente trabalha uma respiração mais alta, mais na região das nossas costelas. Não é diafragma? Então não é com diafragma, mas ela é lateral e posterior. O que às vezes acontece? O pessoal vai fazer uma respiração e acaba jogando o abdômen lá pra frente e puxando ele lá pra dentro. Ou então ainda fazendo assim, inspira levando os ombros, solta o ar e desce. Não. A respiração do Pilates, ela vai trabalhar com essa região aqui de costelas e diafragma. Então a gente vai expandir as costelas lateral e posteriormente. É bem leve o movimento. Eu sempre aconselho os alunos a colocarem as mãos nas costelas, deixando o dedão lá para trás, para sentir essa movimentação. Então, quando você inspira, você expande as costelas lateral, e quando você solta o ar, você olha lá, gente. Inspira. Peraí, vou fazer também. Posso fazer isso em casa? Claro, pode, então sempre evitando de movimentar os ombros e o abdômen. Isso, as mãos aqui, os ombros sempre relaxados, né? Inspira, expande as costelas lateral. Ótimo, a Carol é especialista já em Pilates. E solta, retornando.
Exatamente. Quantas? E quando a gente pode fazer umas 10 vezes, sempre deixando a expiração mais lenta do que a inspiração. Então você sempre vai inspirar um pouco mais rápido e vai soltar o ar um pouco mais lento. Aproximadamente 10 vezes já vai te ajudar bastante. Esse é o princípio, um dos principais pontos, digamos assim, do Pilates. E você trabalha a concentração também, né? Porque Pilates é muita concentração. Exatamente. Assim, são 6 princípios na realidade do Pilates. A concentração, a centralização, a respiração, a fluidez. A gente vai trabalhar também com o controle do movimento e com a percepção do movimento, para que ele saia um movimento limpo e para que ele seja um movimento efetivo. Porque não adianta a gente fazer qualquer movimento, vou deixar assim, não. A gente tem que trabalhar tudo de uma forma correta, né? Exatamente. Eu acho que a coordenação também ajuda bastante, né? Muito, isso a gente desenvolve bastante. Eu costumo colocar alguns exercícios nas minhas aulas, que às vezes eu falo assim para os meus alunos, e aí, estão funcionando o tic-tac? Eles já olham para mim, ai, professora, será? E assim, a gente trabalha mesmo com essa questão de braço diferente da perna, um movimento é esse, outro movimento é aquele, e é incrível a evolução. Eu sempre falo assim, essa é a lição de casa para vocês, vamos treinar, quero ver na próxima aula. E eles chegam lá e fazem da forma correta. Que bacana. E todo mundo pode fazer junto com uma outra atividade física? Claro, não tem problema algum. Pode ser no mesmo contraindicação? Não, pode ser no mesmo dia, pode ser em dias alternados. Isso vai depender muito do teu tempo, não tanto do teu objetivo, mas mais do teu tempo. Porque o Pilates ele é uma atividade complementar. Além de ele ser uma atividade especial para tudo, ótimo para tudo, ele pode ser uma atividade também complementar. Então você pode fazer natação, pode fazer musculação, pode fazer corrida, pode fazer o que você quiser e fazer Pilates que não vai te atrapalhar. Maravilha. E para quem quiser fazer uma aula com você, entra em contato onde? Na Academia Estúdio Corpo Livre, eu trabalho em 2 sedes, nós temos 3 sedes. 2 no bairro Água Verde e uma ali no centro. Eu trabalho tanto no centro quanto na Avenida Iguaçu, que é do ladinho da Sociedade Água Verde. Então acho que tem os telefones, esse é o telefone lá do centro. É o 32, 33 e 6191. Ali no Metropolitan, exatamente, né? Shopping Metropolitan, que fica na Praça Rui Barbosa. Tem as minhas aulas, temos outros professores também, todos excelentes, com formações excelentes, formações internacionais nós fazemos, não só formações simples. Então é só ligar lá, marcar aula experimental, fala que quer fazer aula com a professora Daisy. Com certeza. Eu vou ser uma, hein? Acho ótimo. Eu acho que você tem que ir lá fazer uma aula com a gente e ainda filmar, hein? Eu acho que a gente vai fazer. Vou levar os meninos, levar o Joey. Levar os meninos também para fazer, eles já estão ali, a gente vai, estão tudo felizes. E claro, levando tudo para você de casa, todas as informações e todas as dicas importantes para que você fique sempre bonita, de bem-estar, de bem com a vida. E agora a gente vai para o nosso intervalo e já voltamos falando de dança. Fica aí, obrigada, viu, Daisy? Imagina, obrigada a você.